Uma decisão pode mudar tudo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Minuto Reflexão. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você está começando a entender que existem decisões que não podem mais ser adiadas, escreva aqui nos comentários o seguinte: eu escolho mudar. E que isso seja mais do que uma frase, que seja um compromisso com você mesmo, com Deus, com seu futuro. Tem uma coisa que quase ninguém te conta. A sua vida não muda de uma vez. Ela muda em partes. Ela muda quando você escolhe não responder àquela mensagem que sempre te arrasta para o mesmo lugar. Ela muda quando você decide começar algo novo, mesmo com medo. Quando você escolhe calar em vez de discutir, ficar em silêncio quando você queria provar, desligar o celular quando queria fugir da realidade. A decisão parece pequena, mas não é. Você já ouviu falar no leme de um navio? É uma peça pequena, quase imperceptível, se você olhar a embarcação por fora. Mas é justamente o leme que direciona todo o percurso. E aqui vai o mais importante. Se o navio estiver no meio do oceano, um ajuste mínimo no leme pode parecer irrelevante na hora. Mas depois de alguns dias, ele pode fazer a embarcação parar num continente completamente diferente. Com a sua vida acontece a mesma coisa. É uma decisão que você toma hoje, ali, quase sem ninguém ver. Mas essa escolha silenciosa, feita com sabedoria, pode mudar completamente o lugar onde você vai parar. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 15 o seguinte: que a paz de Cristo dirija o coração de vocês. Em algumas versões a palavra diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro das suas decisões. Isso quer dizer o seguinte: se uma decisão te rouba a paz, talvez ela não seja a certa. E se algo parece simples demais para ser levado a sério, talvez seja exatamente o que vai decidir o rumo da sua vida inteira. Tem gente que olha para uma decisão e pensa: isso é bobagem. Mas é justamente nesse tipo de pensamento que começam os desvios. Porque ninguém destrói a própria vida de uma vez. As pessoas perdem o rumo aos poucos. Uma concessão aqui, um desvio ali, uma escolha sem reflexão. E quando vê, o coração já está longe da direção certa. É por isso que hoje a gente vai conversar sobre escolhas. E não qualquer escolha, mas aquelas que parecem pequenas, mas que no futuro são as mais importantes de todas. Porque elas definem para onde você vai. E mais do que isso, definem quem você vai se tornar. O problema é que muita gente toma decisões querendo provar alguma coisa para alguém. Para o pai que não acreditou, para a mãe que foi dura demais, para o ex que disse que você não seria nada. E aí escolhe com raiva, com mágoa. E a decisão que deveria ser um recomeço vira só mais um ciclo repetido. Quantas vezes você já teve paz no coração para dizer não e mesmo assim disse sim? Quantas vezes você quis esperar mais um pouco, mas cedeu à pressão, à cobrança, ao medo de desapontar alguém? Você estava sentindo que não era o momento, mas foi. Você sabia que não era para entrar naquele relacionamento, mas insistiu. Sabia que aquele trabalho não era o certo, mas topou mesmo assim, porque parecia o que tinha que fazer. E no fim, ficou com aquela frase na cabeça: eu sabia. Essa frase dói, não é? Porque ela mostra que, no fundo, você sentia, mas ignorou. Passou por cima, fez calar a sua intuição, o seu discernimento, a paz que já estava dando o sinal de alerta. Sabe por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a respeitar a direção que vem de dentro.
Nós ainda estamos mais preocupados em agradar os outros do que em obedecer à paz que Deus planta no nosso coração. E quando você ignora isso, é como se estivesse indo contra o vento, contra a rota, contra a direção. Se não tem paz, não tem decisão. Se não tem paz, não é o momento ainda. Mas a gente insiste, a gente força. E no fim, a vida cobra. Tem uma coisa que quase ninguém diz. Às vezes, o erro não está no destino, está no tempo. Está na pressa. Está em querer resolver tudo do nosso jeito, na nossa lógica, com as nossas mãos. Mas tem coisa que só vai dar certo se for na hora certa, com a motivação certa, com o coração certo. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa correr para acompanhar quem nem sabe para onde está indo. Você só precisa voltar para o centro, para a direção, e tomar decisões com sabedoria, com calma, com paz. É a paz que confirma. Não é a ansiedade, não é o medo, não é a pressão. É a paz. Tem gente que não percebe, mas está viciada em adrenalina. Não aquela que vem do esporte ou da aventura, mas a adrenalina emocional. O caos, a discussão, a sensação de estar no limite. Quando tudo está calmo demais, ela mesma arruma uma confusão. Quando o casamento começa a entrar numa fase de paz, ela cutuca ferida antiga, revive assunto mal resolvido, provoca, acusa, distorce. Porque no fundo, ela não sabe viver o equilíbrio. Se sente viva na tensão. Talvez seja esse o seu caso. Talvez, sem perceber, você esteja destruindo tudo que é saudável na sua vida, só porque seu corpo e sua mente se acostumaram a funcionar no caos. Conversas que terminam sempre com mágoa, pensamentos que te deixam em estado de alerta o tempo todo, escolhas impulsivas, reações exageradas, e tudo isso te afasta das pessoas e do que você realmente quer viver. A ciência explica isso. O corpo humano se adapta a qualquer ambiente, até mesmo ao ambiente emocional. Se você passa anos se relacionando com pessoas difíceis, discutindo, se irritando, se decepcionando, o seu corpo entende que esse é o seu normal. E quando algo diferente aparece, quando vem a leveza, a calma, a possibilidade de um relacionamento saudável, você rejeita. Porque é diferente, porque parece entediante, porque o seu cérebro está condicionado ao tumulto. Só que esse tipo de normal cobra um preço. Desgasta casamentos, destrói amizades, acaba com a saúde mental, faz você viver sempre em guerra, mesmo quando já poderia estar em paz. Você não nasceu para viver em conflito constante. Você não foi criado para viver inflamado, explodindo por qualquer coisa. Deus tem para você um caminho de paz, um caminho de sabedoria emocional. Mas para isso, você vai ter que abrir mão de alguns vícios invisíveis. Vai ter que parar de alimentar a confusão, vai ter que aprender a não responder a tudo, vai ter que treinar sua mente a aceitar a calmaria e a ver beleza na leveza. Talvez não seja fácil no começo. Vai parecer estranho, desconfortável, mas com o tempo você vai perceber que paz não é tédio, paz é bênção, e que Deus trabalha melhor quando a casa está em ordem. Tem gente que diz que superou, mas vive preso na memória da dor. E tem gente que jura que mudou, mas continua segurando a culpa como se não tivesse mais direito de recomeçar. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que traiu e até se arrependeu de verdade, mas não consegue mais se enxergar em outro cenário. Parece que qualquer tentativa de mudança soa como mentira. E aí, em vez de reconstruir, prefere se sabotar. Prefere se afastar. Prefere repetir o erro
porque acha que não merece mais nada além disso. E tem gente que foi traída e até disse que perdoou, mas continua alimentando o ressentimento em silêncio. Volta no passado toda hora, revê a conversa, relê as mensagens, reconstrói a cena na cabeça como se isso fosse trazer algum alívio. Mas só faz doer mais, só faz adoecer mais. No fim das contas, os dois estão presos. Não pelo que aconteceu, mas pelo que continuam alimentando. Só que o passado só tem poder sobre você quando você se recusa a aprender com ele. Se foi você que feriu, arrependa-se de verdade, mas não viva carregando a cruz que Jesus já levou por você. E se foi você que foi ferido, perdoe de verdade. E pare de usar a ferida como defesa. Você não foi feito para viver colecionando mágoas, nem para andar com medo de errar de novo. Você foi feito para crescer. E crescer é decidir não repetir. Se continuar alimentando a dor, o medo, a culpa, vai continuar andando em círculos. Mas se você escolher agir diferente, pensar diferente, sentir diferente, vai começar a ver frutos diferentes. E isso só começa quando você solta o que está te prendendo. Você não precisa continuar revivendo os mesmos ciclos só porque já está acostumado com eles. Deus não te chamou para repetir dor. Ele te chamou para escrever novos capítulos. Então, se for para tomar uma decisão hoje, que seja essa: romper com tudo o que só te prende. Comece com um passo, um pensamento novo, um hábito diferente e continue, mesmo que em silêncio, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ainda esteja doendo. Porque no fim, não é sobre a velocidade, é sobre a direção. E se a sua direção for cura, leveza e verdade, continue. Deus vai honrar esse caminho. Se você ainda não escreveu, escreva agora nos comentários: eu escolho mudar. E que isso seja mais do que uma frase, que seja o primeiro passo de uma transformação real. Compartilhe essa mensagem com alguém que está enfrentando decisões difíceis. Manda lá no WhatsApp, poste onde quiser, mas não guarde só para você. Que essa palavra alcance quem precisa. E lembre-se, mesmo uma decisão pequena pode mudar toda a sua rota. Então continua firme, com fé, com sabedoria e com coragem. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minuto Reflexão.